Pessoal, então, dando sequência aos exercícios, a gente tem a questão 20. Ela fala assim: quantos números de três algarismos distintos podemos formar usando apenas os algarismos 1, 2 e 3? Bom, esse exercício aqui é mais tranquilo. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar as informações que a gente sabe que a gente pode tirar desse problema, para ficar mais fácil da gente visualizar, certo? Bom, a gente sabe que o número de algarismos que a gente está trabalhando, o número com que a gente está trabalhando é um número de três algarismos, certo? Então, ele é dessa forma aqui, sendo essa primeira posição, a gente identifica pela unidade, essa do dezena e essa aqui o da centena, certo? Então, a gente conseguiu identificar todas as nossas situações. Agora, o que falta determinar é cada uma das possibilidades que a gente pode colocar aqui de algarismos em cada uma dessas três situações, certo? Bom, então aqui, pessoal, o exercício já me limitou quais são os algarismos que a gente pode trabalhar. Além disso, ele falou que esses algarismos, eles têm que ser o quê? Distintos, certo? Então, a gente vai trabalhar apenas com três algarismos. Quais são eles? O 1, o 2 e o 3, certo? Então, olhando aqui para essa parte do meu slide aqui, pessoal. Então, olhando para a casa aqui da unidade. Olhando aqui para a unidade e observando as possibilidades de algarismos que a gente pode utilizar, quantas são as possibilidades de algarismos que a gente pode colocar aqui na unidade? Bom, pessoal, se o meu exercício está me limitando a ele a 3, eu tenho apenas 3 possibilidades para colocar na unidade, certo? Eu tenho só apenas 3 algarismos para colocar na unidade. Bom, agora então, eu vou fazer um pequeno exemplo aqui, para a gente conseguir determinar as outras duas quantidades, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, pessoal? Estou dizendo para vocês que eu estou criando um número nessas condições. Que condições? Um número de 3 algarismos, certo? Com 3 algarismos. Todos têm que ser distintos, certo? E apenas utilizando esses 3 algarismos. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é que eu escolhi o algarismo 3 para colocar na casa da unidade, que é essa daqui, certo? Então, sabendo disso, pessoal, eu vou olhar aqui para a dezena. Eu quero saber quantas são as possibilidades que eu tenho de algarismos para colocar aqui na dezena. Bom, pessoal, se das 3 eu não posso colocar essa, ou seja, uma delas, eu tenho 3 menos 1, eu tenho apenas duas possibilidades para colocar aqui na dezena, certo? Então, dando sequência aqui na construção desse número, eu estou falando para vocês que eu escolhi o número 1 para colocar na casa da dezena. Bom, pessoal, como a gente está trabalhando com números distintos, vejam que a ordem com que eu escolho elas influencia nas possibilidades das demais. Assim como eu ter escolhido 3 influenciou que eu tenho apenas duas possibilidades aqui no da dezena, certo? Ou seja, ou 1 ou 2. Eu estou dizendo aqui para vocês que como eu já escolhi o 3 ou 1, a única possibilidade que eu tenho para colocar na centena seria o 2, certo? Então aqui eu só tenho uma possibilidade para colocar na centena, certo? Então, com isso, a gente determinou de forma lógica todas as nossas possibilidades, certo? Todas as possibilidades de cada uma dessas três situações. Então, agora basta utilizar o princípio multiplicativo e com isso a gente obtém que a quantidade de números de três algarismos distintos que a gente pode formar com apenas esses três algarismos aqui, que é do 1 ao 3, são 6, ou seja, existem apenas 6 números de três algarismos que a gente pode criar sobre essas situações aqui. Um número de 3 algarismos, né, distintos e com apenas esses 3. Bom, bora para o próximo. Está falando assim, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando apenas os algarismos ímpares? Bom, pessoal, então quais as informações que a gente tem sobre esse problema? A gente está trabalhando com 3 algarismos, certo? Ou seja, da unidade até a centena. Então, a gente tem essas três situações, a gente quer saber o número de possibilidades de cada uma dessas casas aqui, para justamente determinar a quantidade desses números, porque aí a gente vai aplicar o princípio multiplicativo. Bom, o que a gente sabe do problema? Que a gente está trabalhando também com algarismos distintos. E quais são os algarismos que a gente está trabalhando? Apenas os ímpares, certo? Apenas os ímpares. Quem são os nossos algarismos ímpares? É o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, portanto, 5 no total, em sua quantidade, certo? Então, olhando aqui para esse meu esqueminha aqui, certo? Eu vou olhar primeiramente aqui pela unidade. Então, olhando aqui para a unidade, pessoal, quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar na unidade observando as regras desse problema aqui? Ou seja, número de 3 algarismos, né, tem que ser distintos e com apenas algarismos ímpares. Pessoal, como eu estou começando pela unidade, vocês vão ver que eu tenho as 5 possíveis, certo? Não tem nenhuma restrição
além de ser ímpar. Então, são apenas esses 5 que eu posso colocar. Então, eu posso colocar qualquer um deles. Se eu posso colocar qualquer um deles, eu posso colocar todos. Certo? Então, portanto, 5. Então, sabendo disso, eu vou criar um exemplozinho aqui só para nos ajudar a identificar quantas são as possibilidades de cada uma. Porque, como a gente está trabalhando com algarismos distintos, a ordem da escolha aqui influencia no resultado das possibilidades, na quantidade das possibilidades das subsequentes, certo? Então, beleza, estou dizendo para vocês que na criação de um número sobre todas essas condições aqui, eu coloquei na unidade, eu coloquei o número 9, eu escolhi o número 9 para ficar na unidade. Então, dessa forma, eu vou olhar agora para a casa da dezena, que é essa daqui. Como eu estou trabalhando com números distintos, pessoal, eu não posso colocar o 9 aqui, certo? Então, quantas são as possibilidades de algarismos que eu posso colocar na dezena? Bom, pessoal, se dá 5, eu não posso colocar uma delas, a saber, o 9. Se dá 5, eu não posso colocar uma, sobram 4, certo? Então, continuando aqui, para criar o meu número nessas condições aqui, um número sobre essas condições, estou dizendo para vocês que eu coloquei na dezena o algarismo 7, certo? Escolhi esse número aqui. E agora eu vou olhar para essa casa aqui, que é a casa da centena. Quantas possibilidades são de algarismos que eu posso colocar na centena? Bom, pessoal, se eu já usei 2 e eu estou trabalhando com números distintos, algarismos distintos, só me restam 3 para colocar na centena. Porque dá 5, eu não posso colocar essas 2. Então, pelo princípio multiplicativo, pessoal, quantos são esses números de 3 algarismos distintos que a gente pode formar apenas com algarismos ímpares? Ou seja, são 60 no total. Ok? Bom, dando sequência, vamos para 22. Na 22 ela fala assim: quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando apenas algarismos pares? Então, pessoal, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nos exercícios anteriores. Vamos resumir as informações aqui, certo? Então, a gente está trabalhando com um número de 3 algarismos, como a gente sabe que o objetivo é identificar a quantidade de cada uma dessas situações aqui, para fazer o produto no final e determinar a quantidade desses números. Bom, a gente está trabalhando novamente com algarismos distintos, certo? E agora, só que os algarismos que a gente está limitado agora são os algarismos pares. Quem são os algarismos pares daqueles 10 lá que a gente está acostumado a ver? São apenas esses 5 aqui. O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, pessoal, vocês vejam aqui que eu vou adotar uma maneira diferente, que você fala assim, professor, não deve fazer diferença, mas nesse caso, aqui faz, tá? Pessoal, lembrando que como a gente está trabalhando com a formação de números, o 0, ele não pode entrar aqui na centena, certo? E como a gente está trabalhando com casos distintos, eu não poderia, nessa situação aqui, começar esse problema resolvendo da unidade e indo para a centena. E eu vou mostrar mais adiante para vocês o porquê, certo? Então, pessoal, eu quero que vocês me digam aqui, que vocês observem quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar aqui na centena, certo? Quantas são as possibilidades, pessoal? Lembrando que se eu colocar o 0 aqui, eu estou indicando que esse número vai ter 0 centena. Portanto, vai se tratar de um número que vai até a dezena e, portanto, tem apenas 2 unidades. Então, o 0 não entra aqui na centena, certo? Então, eu tenho apenas 4 possibilidades, certo? Ou seja, do 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então, eu tenho apenas 4 possibilidades. Então, aqui eu vou criar um exemplo justamente para determinar a quantidade de possibilidades que a gente tem para colocar em cada uma dessas restantes aqui. Então, estou dizendo para vocês que eu escolhi na centena o número 6, certo? Para colocar na centena. Estou criando um exemplo nessas condições aqui. Então, estou falando para vocês que eu escolhi o número 6, certo? Para colocar na centena. Então, agora eu vou olhar para o da dezena. Quais são as possibilidades que eu tenho, pessoal, para colocar... Quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar na dezena? Bom, pessoal, se dessas 5 eu não posso colocar o 6, porque eu estou trabalhando com algarismos distintos, não pode aparecer o 6 aqui, certo? Ele só pode aparecer uma única vez. Então, quer dizer que eu tenho apenas 4 possibilidades. Vejam que aqui, pessoal, o 0 já entra. O 0 não tem problema de aparecer na dezena e nem na unidade. Ele só tem problema na primeira casa de um número, certo? Que é a casa da extrema esquerda. Então, eu tenho 4 possibilidades para colocar, 1, 2, 3, 4, para colocar na dezena. Bom, então eu vou continuar aqui minha criação desse número. Estou dizendo para vocês que o número que eu estou criando nessas condições aqui desse problema, eu usei o 6 na primeira, que é da centena, e utilizei o 2 no da dezena. Então, eu tenho aqui 2 dezenas, certo?
Então, sobre isso, eu escolhi o 2 para colocar na dezena. Eu quero olhar agora para essa casa aqui, que é a casa da unidade, certo? Eu quero saber quantas possibilidades eu tenho para colocar nessa casa aqui. Bom, pessoal, se eu estou trabalhando com números distintos, quer dizer que os números que eu já utilizei eu não posso utilizar mais. Então, se dessas 5 eu não posso colocar essas duas que estão sendo indicadas pelas setinhas azuis aqui, eu tenho apenas 3 possibilidades. Ou seja, pessoal, pelo princípio multiplicativo a gente conclui que a quantidade de números com 3 algarismos distintos que a gente pode utilizar apenas utilizando algarismos pares é fazendo esse produto aqui, certo? Que no total dá 48. Então, pessoal, aqui ó, uma observação importante, que nessa condição onde eu estou trabalhando com casas onde uma influencia o número, a quantidade de possibilidades da outra, a gente tem que começar sempre para a casa mais restritiva. Por que o da centena é a casa mais restritiva que as demais, pessoal? Porque nesse caso aqui, na centena não pode vir um zero. Agora nas demais, o zero pode. Pode essas 5. Só que no da centena só pode 4. Então a gente sempre começa pela casa mais restritiva, certo? Tem que sempre começar pela casa mais restritiva. Vou mostrar aqui para vocês que se eu começar pela unidade, por exemplo, vai me chegar num resultado errado, certo? Bom, então, por que a gente deve começar pela centena nesse caso? Porque eu estou dizendo para vocês, porque ele é o caso mais restritivo, certo? E a gente sempre começa pelo caso mais restritivo. Eu vou mostrar para vocês, começando pela unidade, por exemplo, que vai dar valores diferentes, certo? De duas formas diferentes. Então, aqui para vocês, a mesma situação. Estou trabalhando com números de 3 algarismos, tem que ser distintos e todos eles são pares. Então, a gente está trabalhando com as possíveis algarismos que podem vir nessas casas aqui, são esses 5 aqui, certo? A princípio. Então, vamos estudar esse caso aqui. Então, olhando aqui pela unidade, pessoal. Começando pela unidade, quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar na unidade? Pessoal, como eu estou começando por ela, eu tenho as 5, certo? Eu posso utilizar qualquer uma dessas 5, certo? Eu posso o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então, eu tenho 5 possibilidades. Então, vou fazer um exemplo aqui para a gente conseguir determinar as demais quantidades, certo? Bom, então vejam que aqui, pessoal, eu vou colocar, estou escolhendo para colocar no da unidade o algarismo 6. Pessoal, então, sabendo que eu já usei o algarismo 6, quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar aqui na casa da dezena? Bom, são 4 possibilidades, porque eu estou trabalhando com algarismos distintos, então 6 não pode aparecer aqui. Então, se das 4 eu não posso utilizar uma delas, quer dizer, se das 5 eu não posso utilizar uma delas, eu tenho 4, porque 5 menos 1, 4. Então, continuando aqui, estou construindo um número nessas condições aqui, certo? Nas condições do problema. Então, estou dizendo para vocês que na casa da dezena eu escolhi colocar o número 2. Então, eu escolhi o número 2 para colocar, certo? Então, vejam aqui quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar na centena. Pessoal, alguns podem achar que são 3, mas nesse meu exemplo aqui, são 2. Por que são 2? Porque lembrando, como a gente está trabalhando com um número, eu não posso colocar o 0 na centena. Porque se eu colocar o 0 na centena, eu estou indicando que eu tenho 0 centenas e, portanto, esse número vai até a dezena, ou seja, tem apenas 2 casas, certo? Então, dessa forma, eu tenho apenas 2. Quais são essas 2? São ou 4 ou 8, portanto, são apenas 2. Agora eu vou fazer um outro exemplo, pessoal, para vocês verem que esse valor aqui vai dar diferente desse. E isso não pode acontecer. Não posso resolver ele de duas formas diferentes e dar resultados diferentes. Tem que ser resultados iguais, certo? Então, olhando aqui para a unidade novamente, tá, pessoal? A gente tem quantas possibilidades? A gente tem as 5, ok? Então, da mesma forma, eu vou escolher um número aqui, no caso, o 0, para colocar na minha unidade. Então, eu estou escolhendo o 0, certo? Para colocar na unidade. Então, vejam aqui, pessoal, que se eu coloco o 0 na unidade, quantas são as possibilidades que eu posso colocar aqui na dezena? Bom, se dá 5, eu não posso colocar uma, eu tenho 4 possibilidades. Então, estou dando sequência aqui na formação desse número, eu estou colocando o número 2, certo? Na dezena. Então, eu escolhi esse número. Vejam que nessa escolha aqui, eu tenho apenas 3 possibilidades para colocar no da centena, porque eu posso colocar ou 4, ou 6, ou 8. Posso colocar qualquer um desses valores. Então, vejam que eu coloquei 2 exemplos diferentes e os resultados deveriam serem iguais. Só que o fato de ter dado errado é que eu comecei pela unidade, sendo que a casa mais restritiva é a da centena.
Então, vou mostrar para vocês na próxima questão